nenhum governo, nenhum especialista deve ou pode propor reforma sem ouvir a sociedade. Como é que você propõe mudança numa política que alcança todas as pessoas na sociedade, alcança o aposentado, o trabalhador da ativa, quem não entrou ainda? É um sistema de proteção que é muito amplo e alcança toda a sociedade. Ora, se ele alcança a sociedade, ela precisa ser ouvida. Os empregadores, os trabalhadores, os aposentados e o governo devem sentar, colocar os números na mesa, o que é importante. Não é verdade que a Previdência vai quebrar em 2060. Essas projeções estão todas erradas. Eu conheço o modelo de projeção. Você está projetando para 2060 o caos que está hoje. A crise econômica, o desemprego alto que está hoje. Quem é que vai saber qual é o nível de emprego em 2060, qual o crescimento da produtividade daqui até lá, qual o crescimento do PIB daqui até lá? Ninguém sabe. Então é impossível você fazer essa projeção e acertar. Todas elas foram furadas, todas as projeções não se concretizaram, portanto o modelo está equivocado. Hoje, o regime geral tem um déficit. Por quê? Porque tem 13 milhões de desempregados, mais 4 milhões e meio de desalentados, mais 27 milhões de pessoas na informalidade, mais de 40 milhões de pessoas estão deixando de contribuir para a Previdência, fora as empresas. Então isso, claro, a arrecadação caiu brutalmente. Essa Previdência nossa vinha com superávit até 2015. De 2015 para cá, a crise econômica foi agravada por uma crise política. Esse agravamento da crise econômica produziu essa situação de queda brutal de arrecadação. Então, hoje tem um déficit sim, mas ele é conjuntural, ele não é estrutural. Ainda assim, nós defendemos que haja uma modificação no sistema, mas ouvindo todo mundo e sem tirar direito dos trabalhadores. Discordância é visão. Uns têm a visão do mercado, outros têm a visão da sociedade. Então, cada um vai defender a sua visão. Segundo a visão de mercado, precisa tirar dinheiro do pobre para acumular na mão do rico. Nós não. Nossa visão de mundo é que o Estado brasileiro serve para proteger o cidadão. O orçamento da União é que está em disputa. O que está em disputa no Congresso não é se a Previdência tem sustentabilidade ou não. É o papel do Estado. Se o Estado vai proteger o cidadão ou se o Estado vai continuar acumulando lucro do capital especulativo. A Seguridade Social é um sistema que foi consolidado na Constituição de 88. Esse conceito já vinha antes da Constituição. O próprio Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social tinha essa característica antes da Constituição. Na Constituição foi consolidado o modelo de previdência, assistência e saúde. Saúde universal gratuita, assistência universal gratuita, previdência universal contributiva. Esses três grandes pilares formam a Seguridade Social, que tem a sua arrecadação garantida na Constituição. Se você pegar o capítulo da Seguridade Social na Constituição, que para mim é o maior avanço social que nós tivemos no Brasil, né, nos últimos séculos, depois da República, para mim é essa Constituição que garantiu algum grau de proteção à sociedade. E esse grau de proteção está lá na Constituição, com quais são as políticas e quais são as fontes de financiamento. O problema é que o governo não respeita isso. Vem desse modelo de arrecadação, né, de financiamento que está na Constituição. Vamos lá, você tem 3 grandes fontes de receita. E está na Constituição, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, por empregadores, trabalhadores e governo. Como? Contribuições sobre a folha de salários, 20% do empregado, na regra geral, 20% do empregador e de 8 a 11 do empregado. Essa é a principal fonte de arrecadação, quase 2/3 vem da folha de salários. Depois você tem contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, que incide sobre faturamento. E depois, contribuição social sobre lucro líquido, que é a CSLL, que é sobre lucro. Tem outras receitas menores, mas essas são as 3 grandes receitas da Seguridade Social. Olha, na verdade, nós não fundamentamos a nossa tese em cima só dos devedores. Tem muitos devedores, precisa ser cobrado, é dever de todo governo cobrar. Nos nossos governos, nós ampliamos as condições de cobrança desses créditos. Agora, isso depende de lei.
mudar a sistemática de cobrança depende de aprovar a lei. O Congresso Nacional, todos nós sabemos, é conservador. Grande parte dos devedores da Previdência estão no Congresso Nacional. Na legislatura passada, mais de 170 deputados e senadores eram grandes devedores da Previdência. Então, precisa aprovar a lei para mudar isso. E isso é uma disputa muito grande e muito difícil de se fazer. Nós tentamos várias vezes, criamos algumas formas de melhorar a arrecadação, como batimento entre contas, você não receber restituição de um órgão, sendo que você deve para outro, se a gente conseguiu fazer, melhorou bastante, mas de qualquer forma precisa mudar a legislação de cobrança desses créditos, porque as empresas conseguem recorrer e isso vai ficando, nós temos hoje só na Previdência quase 500 bilhões para serem cobrados. E o governo anterior, o Temer, anistiou parte dessa dívida, anistiou quase 100 bilhões dessas dívidas. Esse projeto, se aprovado, ele será um desastre enorme para a sociedade. Eu tenho dito que o maior desafio da classe trabalhadora é enfrentar e derrotar esse projeto. Não só porque ele vai evitar, ele vai impedir o trabalhador de se aposentar. Ele vai desmontar um sistema de proteção social que é necessário, qualquer país civilizado não abre mão disso. Então, esse é um desafio da classe trabalhadora, é um desafio de classe. Olha, primeiro, nós não chamamos essa proposta, essa PEC 06, de reforma. Nós chamamos, e é o que é, um ajuste fiscal. O que o governo faz, o que o Paulo Guedes faz, é tentar arrumar as contas do governo nas costas do trabalhador. Então ele propõe uma série de regras, que na verdade é uma destruição do nosso sistema de proteção social brasileiro, que não acaba com nenhum privilégio. Os altos salários continuam, as mamatas continuam nos altos escalões dos três poderes, especialmente do judiciário, e ele ataca de fato os trabalhadores mais pobres da iniciativa privada e os servidores públicos também, que de fato prestam o serviço público, que de alguma maneira atendem a população. A proposta é ruim para todo o conjunto da classe trabalhadora. O trabalhador rural já foi prejudicado com a MP 871, que não reconhece mais o sindicato como o atestador, como quem atesta, quem comprova a condição de segurado especial. A 871 já retira essa prerrogativa do sindicato rural e joga para qualquer empresa pública ligada à assistência técnica rural. E nós sabemos que não tem empresa pública no Brasil todo. Então isso já elimina a possibilidade do trabalhador rural começar o seu processo de aposentadoria. E a proposta agrava a situação porque ela eleva a idade da mulher de 55 para 60 anos, exige uma contribuição em guia de recolhimento, o trabalhador fazer isso regularmente. Nós sabemos que isso não é possível. O trabalhador rural não tem salário, ele não consegue fazer essa contribuição regular. A contribuição do trabalhador rural vem da comercialização da sua produção, isso está correto. Nós estamos falando aqui da agricultura familiar, que produz mais de 70% do nosso alimento, e tem contribuição sobre a comercialização da produção. Nós precisamos intensificar e diversificar as fontes de financiamento para fazer frente a essa despesa, não acabar com a aposentadoria rural. Olha, de fato a Previdência tem desafios para serem enfrentados. A transição demográfica é uma delas. O país está envelhecendo, o que é bom, que demonstra que existem avanços na sociedade. Isso, para mim, tudo são avanços, são melhorias na qualidade de vida das pessoas. Então, o envelhecimento da população, o aumento da longevidade. Um outro fator que também tem reflexo na Previdência é a redução na quantidade de filhos por mulher. A estimativa do IBGE é que nós chegaríamos a 2020 com 2 filhos por mulher. Nós chegamos a 2012 com 1,7. Mas isso, para mim, é evolução. São avanços na sociedade. E eles têm que ser tratados dessa maneira. Imagina, os países mais avançados, ditos mais civilizados, especialmente da Europa, já passaram por esse processo e conseguiram superar esse desafio. Para enfrentar esse desafio da Previdência Social, nós temos que fazer uma revisão, especialmente nas fontes de financiamento. E o governo propõe como
peça fundamental mudar o modelo de repartição para capitalização. Isso desprotege a sociedade. Além do que também acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, impondo uma idade mínima para todos os trabalhadores. Nós somos contra a idade mínima. Ela é injusta. Quem começou mais cedo vai trabalhar muito mais tempo. Nós sempre defendemos, como critério de elegibilidade do benefício ou de acesso ao benefício, a soma de idade mais tempo de contribuição, porque aí você consegue proteger quem começou mais cedo. Nós nunca defendemos importação de modelo. Cada sociedade tem um perfil, tem características da sua população, características regionais, econômicas, sociais, que não são aplicáveis de um país para outro. Não existe receita de bolo que você busca de lá e vem para cá. O que existe são experiências de sucesso que você busca copiar, busca implementar no seu país, e experiências de fracasso que você procura evitar. O que o Paulo Guedes está fazendo é querendo aplicar no Brasil experiências de fracasso, que o modelo de capitalização individual fracassou no mundo todo, ele não dá certo. Ele não protege, ele não tem essa característica de proteger a sociedade. Por quê? Porque isso é mercado puro, isso é privatização pura. E a iniciativa privada jamais vai ter essa característica de proteção social. Isso é um dever do Estado, isso é um papel do Estado. Por isso nós defendemos um modelo de repartição com ajustes. Quais ajustes? Por exemplo, o que o modelo europeu já fez, diversificação de fonte de financiamento. No Brasil, nós dependemos muito ainda da folha de salários. A maior receita da Seguridade no Brasil é sobre folha de salários. E nós sabemos que a tecnologia, o avanço tecnológico possibilita que gente seja substituída por tecnologia. Então, postos de trabalho estão sendo eliminados e eles são substituídos por tecnologia. Ora, se você diminui postos de trabalho, você diminui massa salarial. Então, eu preciso reduzir essa dependência da arrecadação de massa salarial, de contribuição sobre a folha de salários e migrar para valor agregado, ou faturamento ou lucro. Agora, esse debate precisa ser feito inclusive com os empresários. Nós não podemos inventar uma regra e impor goela abaixo da sociedade. Por isso, nós criamos, em 2006, com o presidente Lula, o primeiro Fórum Nacional de Previdência, depois foi reeditado pela presidenta Dilma, no seu segundo mandato, o segundo Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. E por que trabalho junto? Porque a Previdência tem uma relação direta com o mundo do trabalho. E é por isso que a gente fala que a reforma trabalhista destrói a Previdência Social. Nós precisamos rever essa reforma que o Temer aprovou, que destruiu, que fragilizou a relação de trabalho, que implantou o bico e que fez com que uma quantidade enorme de trabalhadoras e trabalhadores fossem para a informalidade. Isso prejudica a arrecadação previdenciária. Olha, no Brasil nós temos regime de capitalização, mas como eu disse, complementar. Acima do teto do regime geral, que é R$ 5.840, que trabalhador, por exemplo, servidor público, que entrou depois de 2012 no serviço público, essa foi uma das reformas que nós fizemos. Fez concurso para juiz, para médico, para qualquer categoria, de qualquer poder, dos 3 poderes. Fez o concurso de lá para cá, vai se aposentar com R$ 5.800 a Previdência Básica. Acima disso, ela é de capitalização opcional. O servidor, se quiser participar, ele faz a opção. Se não quiser, ele fica fora e vai viver com seus R$ 5.800. Dessa forma, nós concordamos. É uma maneira de você, inclusive, acumular poupança para o servidor. Por quê? Porque ele tem condições. Os salários são mais altos. Existe uma contribuição estável. Existe estabilidade no serviço público. Implantar isso na iniciativa privada, com a rotatividade que tem, é desproteger. Eu conheço muito bem o modelo chileno porque estive em 2 ocasiões representando o Brasil para discutir o retorno ao modelo de repartição, que não foi possível. O que a presidenta Michelle Bachelet fez foi criar um pilar solidário, uma espécie de um BPC, um Bolsa Família, porque os idosos lá estavam morrendo de fome, literalmente. E por que ele não protege? Porque ele depende da sua contribuição individual. Nós vamos olhar o mercado de trabalho brasileiro. Você acha que é possível que um trabalhador menos qualificado, com menos renda, com menos salário, com maior esforço físico, que perde o emprego toda hora,
Você acha que ele consegue contribuir ao longo da vida para formar uma poupança privada, que o banco já toma uma grande parte dele, para ele se aposentar com tranquilidade? Não. Nós não somos contra o regime de capitalização. Regime de capitalização, ele só presta, ele só serve como complemento de renda. Ele não pode substituir a previdência básica. A previdência básica tem que ser no modelo de repartição. De outra maneira, você não protege a sociedade. Você vai criar um exército de miseráveis. Você vai criar uma gama de pessoas desprotegidas. Exatamente como acontece no Chile. Vamos pegar os números do Chile. Mais da metade dos trabalhadores não conseguem acumular poupança para se aposentar. Olha isso. Metade da população economicamente ativa está fora da proteção previdenciária. Essa metade que consegue, 80% recebe menos do que um salário mínimo. 44% estão abaixo da linha da miséria. Então, como é que esse sistema protege alguém? Não protege. Dos 30 países que implantaram isso no mundo, 18 já voltaram atrás. Os 12 que não conseguiram voltar é porque não tem como mais. Como no Chile, você não consegue voltar mais. Por quê? Porque você já tem um acúmulo de capital na mão dos bancos, que você tem duas maneiras de voltar. Ou você expropria isso dos bancos, o que é improvável, o capital financeiro jamais vai aceitar isso, e você só faz isso numa revolução. Num ambiente institucional, isso não é possível mais. Então você tem que ir criando um mecanismo para evitar que os idosos morram de fome. É só isso que é possível fazer. Por isso que nós não queremos, não podemos deixar que esse modelo seja implantado no Brasil. Ele só serve aos bancos. Ele só vai servir para acumular capital especulativo. Às custas do pobre, às custas do trabalhador que vai ficar desprotegido.